A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia e este é o terceiro AVA da aula dupla 3, ou seja, a terceira parte da aula 5, terminando então a aula 5. E o tema desta aula dupla, que é a aula 5 e 6, ela é a questão dos conceitos da ciência da religião para o estudo da apologética. Estamos dentro do assunto da ciência da religião e vamos ver agora mais conceitos. Os conceitos apresentados são importantes para podermos nos relacionar com o ambiente científico, mesmo que nós não o utilizemos dentro da igreja. Às vezes eu creio que seria até bom, dentro da igreja, dar o conhecimento desses conceitos, mas enfatizando, é claro, o nosso conceito. No entanto, mostrando que outras pessoas pensam diferente. E é por isso que quando alguém vira e fala, a minha religião, o que ele quer dizer com isso? Ou ele vira e fala, não quero saber de religião. Mas ele é religioso, independente dele querer ou não. É porque muitas vezes ele tem um conceito de religião. Foi criado na cabeça dele. Teremos dois conceitos claros de religião, que é religião como conceito científico e religião como conceito cristão. São os dois aspectos claros. Há um terceiro, que já é uma análise mais específica, que é o conceito popular. Que ele pode mesclar os dois conceitos ou pode criar uma união desses conceitos. Eu quero enfatizar um conceito que pode valorizar nossa fé, da existência de Deus e a realidade científica, social e psicológica. Nós entramos aqui na etimologia da palavra, que é religação, mas nós vamos entrar nisso mais à frente. Mas quando se fala de conceito religioso, foi a construção original do termo religião. Foi cunhado dentro da igreja. Foi a igreja que inventou esse nome. Ou seja, não que inventou, mas que pegou esse nome, né, e construiu o conceito que originou aquilo que a ciência hoje chama também de religião. Mas o que é religião? Bom, para a ciência da religião, é um fenômeno social, humano. Agora, e quando uma pessoa fala dentro de uma visão pós-moderna, até mesmo dentro da igreja isso acontece, eu não quero saber de religião, quero saber de Jesus. Quando a pessoa fala isso é porque para ela a religião está ligada a uma ideia de sistemas e não a ideia teológica de religação. Né? Então, veja, nem a ideia sociológica, né, de religião como uma realidade social. Ele está então atacando o sistema. E muitas vezes, quando as pessoas atacam os sistemas, elas atacam conceitos. E aí criam uma confusão, porque o conceito significa uma coisa. Então, quando a pessoa fala que não quer saber de religião, quer saber de Jesus, é uma visão, sim, atual, pós-moderna. Muitas pessoas falam isso, até mesmo crentes falam isso. É só olhar no Facebook, no Instagram, você vai ver gente falando assim. Mas a questão é, mas como que você não quer saber de religião, mas quer saber de Jesus, se Jesus é a nossa religião? Preste atenção, aí é questão de conceito. E pode trazer uma grande confusão num discurso. A religião, conforme o dicionário, é o serviço ou adoração a Deus. E você não quer saber disso? É claro que você quer. Quando alguém fala que não quer saber de religião, normalmente é porque ela está indo contra o sistema religioso. Não é contra a religião em si. Agora, a religião é, sem dúvida, ou pelo menos parte dela, o serviço à adoração a Deus. A religião é um conjunto pessoal ou sistema institucionalizado, e aí é um aspecto sociológico, porque toda religião tem sistemas institucionalizados, às vezes até legais e registrados, mas a religião não precisa de ser legalizada ou precisa de ser registrada para ser religião.
Um grupo é religioso por causa da ideia que eles têm. E talvez o governo possa exigir o registro, como acontece aqui em Angola. Mas isso em si não é a proposta da ideia da ciência. A religião é um fato, um fenômeno social. Então ele pode ser um sistema institucionalizado de atitudes, crenças e práticas religiosas, conforme de Vincent Chang. Outra proposta de religião, como um conceito, é uma crença num poder ou poderes divinos ou super-humano que deve ser obedecido e adorado como o criador do universo ou como os criadores do universo, dentro de uma proposta politeísta, né? Ou seja, de vários deuses. Agora, numa busca de uma ligação da teologia com a ciência da religião, o professor Marco Faleiro, que sou eu, propõe um conceito que está em um dos seus livros, o livro Quiula, que é uma série de 3 livros, né, que eu lancei aqui, já o primeiro, mas ainda tem o 2 e o 3, da editora Descoberta. Se alguém quiser adquirir, talvez tenha na Logos, mas é muito difícil, senão terá que ver com a editora Descoberta. Mas veja, a minha proposta na página 20, no meu livro Missionária Tribo Perdida, Quiula, é o seguinte: religião são as crenças e práticas originadas do fenômeno religioso, ou seja, o fenômeno que é psicológico. Então, a religião são crenças e práticas originadas de algo que é nosso, fenômeno religioso. Agora, essa crença, essas práticas que nós temos dentro de nós, pela nossa fé ou nossa crença, né? Elas são transmitidas por meio de quê? De dogmas, de símbolos e de rituais, e são organizadas socialmente, sim, formando grupos e estruturas religiosas, que nós chamamos de grupos religiosos, religiões, né? Denominações, né? Então é a organização social de algo que vem do fenômeno religioso. Nós depois vamos falar sobre o que é fenômeno religioso. Inclusive eu tenho uma proposta também de um conceito. Mas está aí então meu conceito como uma proposta. Então nós temos conceitos que são teológicos, que é o da igreja, que é o histórico. Nós temos um conceito científico, que é o da ciência da religião, como fenômeno humano, sendo social, e o popular, que é a ideia das pessoas, que as pessoas têm da religião. Então são 3 os conceitos que podem conviver ou podem até se agredir. E num discurso apologético, você tem que considerar que quem está ouvindo, ele pensa como? Ele pensa como igreja, ele pensa como ciência, ele pensa de uma forma popular assim, com tudo misturado. Você vai ter que explicar o que é quando você falar sobre a religião. Veja, religião, contudo, tem sua origem como terminologia dentro da igreja. Ou seja, é o conceito histórico, original, que é teológico. Nós falaremos isso assim à frente, né? O religare, de latim, que significa religação. O outro aspecto é a realidade da religião, não apenas no aspecto social, mas na sua fundamentação. Quero dizer, com isso, que a religião se manifesta socialmente, contudo, ela nasce de uma realidade espiritual. Aí alguém vai falar, não é espiritual, é psicológico, tá? Então aí entra na discussão se existe ou não espírito, ou mundo espiritual. Aí é uma discussão científica da psicologia. A religião considera aspectos antropológicos e é um fundamento para a construção da cultura. Isso é um fato. Agora, veja, isso é uma afirmação minha. Eu tenho convicção disso. Você pode discordar, mas deixa eu afirmar. Não é a cultura que cria a religião. É a religião que cria a cultura, pois a religião estabelece a moral. A moral vem do aspecto religioso de um povo. Mesmo que esse povo, através, por exemplo, do comunismo, tente tirar a religião e transforme o Estado na sua religião. Porque no comunismo, essa é a proposta. O Estado vira a religião. O fenômeno religioso, então, é substituído. Não o fenômeno religioso, mas a religião é substituída pelo Estado. Né? E essa é uma proposta, no mínimo, anti-Deus, anti-Cristo.
Bom, mas vamos continuar. Nós temos também o aspecto que eu quero chamar a atenção, que o aspecto mediador, está dentro da minha proposta, professor Marco Faleiro, também está no meu livro na página 20, em que eu digo que as religiões são formas que o homem cria para encontrar a Deus. Mas como o homem é incapaz de produzir ou criar uma forma para encontrar a Deus, somente uma forma estabelecida por Deus para que ele seja encontrado é eficiente e verdadeiro, que é o quê? A mediação. A mediação é a base da fé cristã, pois o cristianismo, para o cristianismo, religião é uma mediação. Aí sim vem o conceito original de religião, que é essa proposta que eu também enfatizo, sendo cristão, é claro. Etimologicamente, a palavra religião vem do latim religare, que é religação. E para nós, Jesus Cristo é a nossa religião, ou seja, é a religião do homem. Ou é o único que pode religar o homem a Deus, é a ponte para Deus. Então, Jesus é a nossa religião. Agora, olhando na Bíblia, né, o aspecto agora bíblico, né, a religião foi retirada de textos bíblicos, que inclusive tinham significados diferentes e palavras gregas diferentes, ou hebraicas. Mas vamos para a Bíblia. Em Tiago 1,27 diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então aqui um aspecto da conduta religiosa. Veja, isso é uma religião de verdade o quê? Uma conduta cristã, uma conduta bíblica, uma conduta de Deus. Visitar os órfãos e viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, guardar-se do pecado. No verso anterior, o verso 26, diz assim: se alguém de vós cuida ser o quê? Religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e o quê? A religião desse é vã. Então, o quê? Aquilo que ele acredita. Então, aqui são os dois aspectos da religião, a conduta e a crença. E esses dois aspectos se misturam, se apoiam e criam no ambiente social sistemas, né, que são aquilo que nós chamamos de religião mesmo, né, ou denominações, ou até hoje tem sido chamada igreja, apesar de que o termo igreja é um outro aspecto a ser discutido na nossa disciplina. Ela assumiu aspectos diferentes do aspecto teológico, que, por exemplo, eu nunca posso chamar os muçulmanos têm uma igreja. Eles não têm igreja. Eles não são igreja e nem gostam disso. Eles falam que é mesquita. Agora veja, os dois textos relacionam religião a ser religioso e a um padrão de conduta. Em Atos 26:5 diz: sabendo de mim desde o princípio, se o querem testificar, que conforme a mais severa o quê? Seita da nossa religião, vivi fariseu. A divisão de uma religião é seita, nesse conceito. O termo bíblico aqui é tsereskeia, que significa, na ideia original da palavra grega, aquilo que consiste de cerimônias. Então a ideia do que foi traduzido para a Vulgata como religare, né, é a ideia de tsereskeia, ou seja, que consiste de cerimônias. Mas a ideia teológica é Jesus. Esse é o segundo conceito de religião na Bíblia. Religião é um sistema de crenças. Então, veja, nós temos uma conduta religiosa, nós temos uma crença religiosa e nós temos um sistema de crenças. Temos, biblicamente, duas ênfases da ideia de religião. Religião como padrão de conduta e religião como sistema de crenças no divino ou no mundo espiritual, criando, inclusive, os grupos religiosos. O conceito bíblico, que é o conceito científico atual, e o conceito cristão, que é a determinação da igreja sobre o que é a verdadeira religião, inclusive criando o termo religare, que é Jesus. E o conceito bíblico, ele volta para o conceito científico. Vamos continuar a falar sobre esse tema, estamos a terminar essa ava. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você e continue a ver as próximas avas.